Graças a Deus que Ele é fiel. E essa fidelidade de Deus está fundamentada no seu caráter, em quem Ele é. Porque Deus é Deus e não nós, porque Deus é um Deus que não muda, em quem não há variação nem mudança, Ele não muda com o tempo, Ele não muda com as estações, Ele permanece fiel. De tal maneira que Paulo vai falar na sua carta a Timóteo, que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, justamente porque Ele não pode contrariar a si mesmo, o seu caráter. Quando a gente muitas vezes se torna infiel e faz coisas que são contrárias a Deus, que revelam justamente um desvio da vontade de Deus, ainda assim Deus é fiel. E isso é um grande consolo, eu diria, um grande conforto para nós, porque nós reconhecemos quem somos e sabemos que nem sempre nós agimos com fidelidade. Mas Deus permanece fiel, e é porque Ele é fiel que nós estamos aqui. Eu gostaria de... Já foi dito aqui, o pessoal que está, tem pessoas em casa ainda participando, acompanhando por diferentes motivos, mas eu gostaria de dizer a todos vocês que estão aqui nesse primeiro dia, nesse primeiro culto desse novo ano, que eu estou muito feliz que vocês vieram. Enquanto a gente estava aqui, a gente sempre fica pensando, quantas pessoas virão, né? Será que virão muitas pessoas, poucas pessoas? A gente sabe que tem bastante gente viajando, essa é uma época que muita gente sai, e tem bastante gente ainda em casa, estão presos em casa ainda. Que o Senhor os liberte dessa prisão doméstica. Tome a vacina, use máscaras, carregue o álcool gel. Eu estava falando com a minha esposa, a gente desde o início da pandemia, a gente sempre carrega o álcool gel para tudo quanto é lugar que a gente vai, e são essas coisas, mas a gente não pode ficar mais preso em casa, né? A vida precisa continuar. Eu acho que todo mundo tem percebido isso ao redor do mundo, e graças a Deus porque nós temos meios de enfrentar essa pandemia e a gente tem enfrentado. Estamos começando uma nova série em todos os campi da IBMA, e nós fazemos parte da IBMA aqui no Campus 242, e a nova série é Alinhando as Velas do Barco da Vida. E quando eu estava pensando nisso, eu não tenho como deixar de pensar no barco que eu morei, no Logos 2. Eu morei no barco, eu fui marinheiro. Já contei muitas histórias aqui, por causa do tempo não vou ficar contando histórias, vou tentar não contá-las. Mas eu lembro que quando eu morei no barco, era aquela sensação no começo de que eu entrei de gaiato no navio, né? E foi exatamente isso, entrei de gaiato, não tanto assim, eu fui, mas não imaginava o quanto que seria difícil no começo, o que me esperava lá, mas aprendi muitas coisas morando no navio, e curiosamente eu tinha muito medo de água. Antes de morar no navio, eu tinha muito medo de água, eu quase morri afogado quando eu tinha acho que 2 anos, alguma coisa assim, numa piscina, primeiro, e depois com 5 ou 6 anos numa cachoeira. Então essas duas experiências um pouco traumáticas me deixaram com muito medo de água, de tal maneira que eu tinha pavor quando a gente ia para a praia, para o Guarujá, e tinha que atravessar a balsa ali, eu morria de medo naquela travessia, e eu fui morar num navio. Que ironia de Deus, né? E no navio, então, naveguei e tudo mais, e aprendi algumas coisas náuticas naquele tempo que eu fiquei a bordo. E a importância, então, eu já falei várias vezes aqui, lá não era um veleiro, não tinha que você fazer o alinhamento das velas para que elas pudessem aproveitar o vento, levar você ao seu destino, não era isso, era um navio grande, com motor, com uma sala de máquinas enorme, quente, barulhenta. Então, não dependia da força do vento, mas muitas vezes tinha que enfrentar a força do vento, a força do mar e das ondas, as correntes contrárias, e exigia, então, correção de curso continuamente, principalmente quando o mar está forte, quando a corrente está tentando empurrar a embarcação numa direção contrária àquela que ela pretende ir. Então, os marinheiros, as pessoas os oficiais de bordo, na verdade, oficiais de comando, e eu tinha um amigo que era oficial de bordo
um brasileiro e que às vezes me permitia ir lá à noite, eu gostava disso, à noite no mar, de ir até a ponte de comando e ver o pessoal trabalhando ali, aquelas coisas iluminadas, e tinha esse grande mapa. E eles trabalhavam ali, então, justamente prestando atenção em várias coisas, e uma delas era em corrigir o curso. No início do ano, então essa é uma metáfora interessante, porque no início do ano, final de ano, início do ano, é um tempo em que a gente para pensar várias coisas, para olhar para onde estamos indo, para olhar para o ano que vai se iniciar, para olhar para as nossas vidas, planos que nós temos, estudos, trabalho, negócios. Tem pessoas que têm o seu próprio negócio e todo mundo para estar atento a uma série de coisas, né? O início do ano é sempre um recomeço. Você começa um novo ano, começa algo novo. Tanto é que muitas pessoas recomeçam muitas coisas justamente no início do ano. Elas abandonaram algumas coisas no ano que passou, elas desistiram de algumas coisas, e aí, então não, agora eu vou começar. Então agora eu vou começar uma nova dieta, agora eu vou começar um programa de exercícios, agora eu vou começar a ler a minha Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira até o final do ano, agora eu vou começar isso e aquilo. É uma época de recomeços, de resoluções. Eu passei para a equipe pastoral aqui da igreja, né, uma série de resoluções pastorais, de que nós, como pastores, devemos tomar em relação ao ministério e à igreja esse ano. Resoluções e realinhamento, redirecionamento para as nossas vidas. Muitas pessoas estão de olho na economia, é um ano de eleições, é um ano de uma série de coisas, de tensões. Então talvez não seja um ano em que você talvez seja um ano de segurar um pouquinho mais, talvez não seja um ano de você fazer certos gastos desnecessários ou certas coisas. Por quê? Esse é o começo do ano em que você olha muitas dessas coisas. E na vida espiritual também é importante a gente fazer certos realinhamentos. Na vida espiritual é importante também a gente fazer um balanço. Na vida espiritual é importante também a gente pensar para onde é que nós estamos indo. E se as coisas que nós estamos fazendo estão nos levando perto daquilo que nós queremos chegar, ou de onde nós devemos ir em nossa jornada e em nossa vida. Então a metáfora do barco, a metáfora das velas, a metáfora do realinhamento, ela é propícia para nós nesse momento, nesse começo de ano. Pensarmos na nossa vida, pensarmos na nossa direção, nos nossos planos e onde queremos chegar e que correções precisamos fazer. Talvez você já tenha feito isso no mês de dezembro, e é só uma lembrança agora, mas é importante pensar nessas coisas. E eu vou falar hoje justamente sobre pensar. Eu vou falar justamente sobre a nossa mente, nesse processo todo, como que é importante que a nossa mente esteja realinhada, que os nossos pensamentos sejam realinhados. Eu tenho lido um pouquinho sobre a mente, eu comecei a ler um mês passado, há algumas semanas, um livro sobre essa questão da distração, de como que a mente muitas vezes acaba vagando e distraindo, e como isso é uma luta, e como que o que a gente pode fazer para ter um pouco mais de foco e concentração em nossos pensamentos. Eu comecei a ler um livro que já estava na minha lista aí já há alguns anos, talvez você já tenha lido, ou certamente ouvido falar, que é o livro da Carol Dweck, Mindset, foi bastante comentado, usado, principalmente o pessoal na parte de negócios, de empreendedorismo. Fala de uma psicologia comportamental que tem a ver justamente... Muito pessoal na área de aprendizado também tem usado isso, porque fala sobre essa questão do aprendizado. E a Carol Dweck, ela não é algo novo que ela trabalha sobre essa questão da mente, de como a mente influencia as pessoas, como a mente influencia as decisões e o comportamento, mas ela fala sobre a ideia da mente fechada e de uma mente do aprendizado. E ela diz que, por muito tempo, as pessoas pensaram, a partir do próprio teste do QI, que se você recebeu, ou se você tem um determinado QI, ou se você tem uma determinada inteligência, de que você está destinado, então, a viver o restante da sua vida dentro daquele contexto fechado, do seu QI, da sua capacidade mental. Então, é isso. Isso significa que você está limitado
fechado aquilo que você vai se tornar, aquilo que você vai ser na vida. O seu aprendizado está confinado, então, a esses indicadores de inteligência ou isso, e é isso que você vai ser. E ela rompe com isso, de certa forma, ou tenta romper com isso no seu livro, para falar sobre uma mentalidade do aprendizado, que, na verdade, nos estudos e observações e tudo mais, com crianças, trabalhando com crianças, ela percebe que não é o QI que determina o que você vai ser, mas é a sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade de aprendiz, porque muitas vezes, quando você tem uma mentalidade fechada do seu QI, você acaba se comparando com os outros e você acaba sempre tentando viver uma vida de performance, de mostrar, de provar para si mesmo e para os outros que você é isso e aquilo. Mas quando você não está preso a essa mentalidade, sua mentalidade é uma mentalidade de aprendizado, você não tem que provar nada para ninguém, tudo é possível. Tudo que você precisa é apenas ter o empenho, o esforço, a determinação e o desejo de aprender. Bom, essa é a ideia do livro, né, da Carol Dweck, Mindset. Mas tudo isso tem a ver o quê? Com a questão da mente. Na abertura desse culto, o Hudson leu um texto das Escrituras que fala sobre amar a Deus com a mente. Ele falou justamente a mente, né, o coração e mente, justamente como esse centro de quem nós somos, do nosso ser. Essas coisas estão interligadas, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso ser, tudo isso está interligado. Muitas vezes a gente quer separar muito uma coisa da outra, mas nas Escrituras não há essa separação. Fala do homem interior, fala das entranhas, o coração, inclusive nas Escrituras, no tempo do Antigo Testamento, ele estava localizado aqui, no estômago, né, do homem, nas entranhas do ser humano. Era essa ideia de a sede do ser. Então, a Bíblia tem muito a falar para nós sobre isso. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente olha para as Escrituras sobre qual deve ser o mindset do cristão, é que, como cristãos, nós recebemos, de fato, um novo mindset, um novo padrão de pensamento. Alguns traduzem essa ideia de configuração mental. Nós recebemos uma nova configuração mental. Configuração, né? Quando você configura algo, aquilo vai funcionar de acordo com os parâmetros que você estabeleceu para que funcionasse. Isso é a configuração. Então, você configurou a sua TV, o seu aparelho, o seu celular, o seu computador, para funcionar de acordo com esses parâmetros. Bom, como cristãos, nós recebemos uma nova configuração, um novo mindset, uma nova forma de pensar, e a Bíblia nos diz isso de várias maneiras no Novo Testamento. Eu quero citar apenas alguns dos textos, mas em 1 Coríntios 2,16, Paulo está numa conversa ou na sua carta, uma série de instruções para a igreja de Corinto, justamente para ajudá-los a superar as divisões que eles estão tendo. Lá no capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre essas divisões. Eles falam que eles têm que ter todos o mesmo modo de pensar, e aí ele vai delineando isso no capítulo 2, para mostrar que o modo de pensar deles está sendo mais influenciado pela filosofia do mundo grego no qual eles vivem, pelas ideias sofistas, que muitas vezes acabavam fazendo com que eles pensassem acerca de si mesmos como pessoas inteligentes, e, no entanto, nessa inteligência deles, eles não conseguiam entender aquilo que Paulo fala que é a mensagem do Evangelho, que é a loucura da cruz. E aí, no finalzinho do capítulo 2, o último verso, na verdade, desenvolvendo essa ideia de contrastar o pensamento filosófico, pensamento grego, pensamento das pessoas que não têm Deus, com a mensagem da cruz. Ao chegar ao final disso tudo, Paulo fala assim que o homem natural, então o homem que não tem Deus e que não conhece Deus e que não tem o Espírito de Deus, não consegue compreender essas coisas, elas parecem ser loucuras. Ele cita muito provavelmente Isaías capítulo 40, verso 3, que fala sobre conhecer a mente do Senhor, sobre conhecer, sobre sondar a mente do Senhor. E ele diz assim: quem é que pode discernir a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Então Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O que isso significa? Que porque o Espírito de Deus, um pouquinho antes ele fala isso, que o Espírito de Deus é que sonda as coisas de Deus. E nós temos o Espírito de Deus em nós como cristãos. Portanto, nós temos a capacidade de entender as coisas que dizem respeito a Deus. Porque o Espírito está em nós, nos guiando e nos orientando. E é por isso que eu quero dizer o seguinte, que o mais simples cristão, o cristão que tem, em termos humanos, em termos sociais, educacionais, talvez o mais básico ou quase nenhum nível de educação, mal sabe ler as Escrituras porque aprendeu justamente por amor a Deus, começou a ler a Bíblia, mas fora disso não conhece quase nada. Tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de entender Deus maior do que talvez o mais alto intelectual, que lê apenas, que disseca o texto, que pode ler do grego e do hebraico e fazer toda uma análise crítica desse texto, mas que não tem o Espírito dentro dele, que não tem Deus, que o que move ele não é o amor por Deus e pela palavra de Deus e pelo desejo de conhecer Deus e caminhar com Deus, senão apenas um interesse meramente intelectual e crítico. E eu descobri isso muito cedo na minha vida, porque muito cedo na minha vida o meu circuito, né, era um circuito de pessoas muito simples, mas pessoas entendidas na inteligência de Deus, na loucura da cruz e na mensagem do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma coisa extraordinária, porque ela nos capacita justamente através do Espírito Santo a entender as coisas espirituais. Parecem loucuras para os outros, mas elas são fonte de vida para nós, de orientação para nós, de esperança para nós. Deus se comunica conosco de uma maneira extraordinária. Por isso Paulo vai em outras cartas no Novo Testamento, eu vou mencionar apenas duas aqui, mas poderíamos falar várias outras, ele vai incentivar os cristãos a manterem essa mentalidade cristã, esse mindset, esse novo parâmetro de pensamento. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte, ele fala assim, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo e que agora, por causa dessa ressurreição, a vida de vocês está com Cristo nos lugares celestiais. Ele diz, vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Evidentemente, ele está falando do nosso espírito, da nossa condição em Cristo, como conectados com Deus. Nós temos essa... nós vivemos aqui no mundo, mas nós estamos conectados ao céu por causa de Deus, Cristo. Cristo está nos céus, o Espírito de Deus está em nós, há uma comunicação. Então Paulo está dizendo, uma vez que vocês já estão vivendo essa realidade, pensem nas coisas de cima. Pensem nas coisas do alto. Pensem onde Cristo está. Pensem dessa maneira. Vocês não devem mais ter esse padrão de pensamento que vocês tinham antes, mas devem ter agora um novo padrão de pensamento, um novo mindset. Pensem nas coisas do alto e não nas da terra, ele diz. Ou em Filipenses 4:8, um texto que a gente conhece bastante, cita bastante, onde Paulo vai dizer assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, o que ele está dizendo? O nosso modo de pensar agora tem que ser diferente. Ele tem que ser orientado pelo Evangelho. Ele tem que ser orientado por Cristo. Ele não pode mais se limitar às coisas terrenas. Isso muda tudo. Quando nós entendemos assim e quando nós procuramos viver assim. Esse é o realinhamento da mente que nós precisamos fazer para que nós possamos chegar ao destino que queremos chegar, que é a presença de Deus um dia e ouvirmos dele aquilo que Jesus disse, que ele vai dizer a alguns, não todos, mas a alguns, bem-vindo, servo bom e fiel. É isso que nós queremos. Nós queremos ouvir isso de Deus um dia. Para isso nós precisamos realinhar o nosso pensamento e a nossa mente e passar a pensar
os pensamentos de Deus, com os parâmetros de Deus, com as diretrizes de Deus, pensar de maneira diferente. Esse novo mindset nosso, obviamente, é orientado pela palavra de Deus. Não tem outra forma. A gente não vai desenvolver isso se a gente negligenciar a palavra de Deus. Pensa em quanto que você, no último ano, investiu do seu tempo assistindo séries de TV. São boas, às vezes até eu assisto algumas delas. Não sei se eu assisti alguma ano passado, na verdade, não sei. Assistimos alguma? Acho que não, né, Mara? O ano passado não foi um ano de séries para nós, então a gente não assistiu nenhuma. Mas a gente não é contra assistir séries ou assistir um filme ou alguma coisa assim. Só em dezembro eu fui 2 vezes no cinema com meu filho e depois com a minha esposa ver um filme. Eu não sou contra isso. Mas às vezes a gente realmente gasta bastante tempo com essas coisas. Não sou contra isso. A minha pergunta é: quanto tempo nós gastamos com esse texto? Quando comparado às demais coisas, entendeu? Quanto tempo nós gastamos com isso? Porque essa nova mentalidade, esse novo mindset precisa ser orientado pela palavra de Deus. Porque eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes aquilo que a gente vê nas séries, nos filmes, nas novelas, na cultura de um modo geral, não está alinhado com o que a gente encontra aqui, com os pensamentos de Deus e com a vontade de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas existe uma coisa chamada por Paulo de o curso das potestades do ar. Ele vai falar isso. Existe algo nesse mundo. Ele fala o Deus deste século também, ou seja, o Deus da presente era. O Deus desse sistema, desse mundo no qual a gente vive, que não está indo na mesma direção que o Deus criador dos céus e da terra. É por isso que a palavra usada para o diabo na Bíblia, um dos termos usados para ele, que é traduzido, a gente conhece como o Satanás, é o adversário. Ou seja, aquele que se levanta contra Deus. E quando se fala do espírito do anticristo, que já está nesse mundo, diz que esse anticristo é aquilo que também se levanta contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. É o conhecimento de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, há um padrão de pensamento nesse mundo que não está alinhado com Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja, mas que se insurge, que se opõe, que se coloca contra Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados por esse padrão de pensamento. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Olha só o que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está falando da nossa condição antes de Cristo. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, essa era, esse sistema, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Era assim que nós vivíamos, Paulo diz. Seguindo os desejos, seguindo esse padrão de pensamento, seguindo e satisfazendo a vontade da nossa carne, porque é assim que as pessoas que não têm Deus vivem, ele está dizendo. Os 3 grandes inimigos do cristão nas Escrituras são a carne, o mundo e o diabo, e a gente encontra os 3 aqui, nessa pequena porção de Paulo em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E nós estávamos todos seguindo esse rumo. Aí ele vai continuar depois do versículo 4, falando: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu amor, com que nos amou, e aí ele nos deu Cristo e a salvação. Versículo 3, no finalzinho, ele diz assim: por causa disso nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estamos debaixo da ira de Deus, que se manifesta dos céus contra justamente aqueles que se opõem a Deus.
contra a injustiça. Deus se indigna com a injustiça dos homens, assim como nós nos indignamos quando a gente vê injustiça no mundo ao nosso redor. Todos nós. De fato, muitas vezes nós bradamos e nós tuitamos, na verdade, hoje em dia, né? A gente não brada, nós tuitamos ou nós publicamos na rede social a nossa indignação. Deus se indigna, Deus se ira. E porque nós estamos contra Deus, então, na injustiça, não vivendo de acordo com os caminhos de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. É por isso que nós precisamos realinhar a nossa mente. É por isso que nós precisamos orientar os nossos pensamentos, o nosso padrão de pensamento com a palavra de Deus. Porque fora da palavra de Deus, pela carne, por aquilo que move o mundo e as coisas do mundo, essa potestade maligna que está presente nesse mundo, se nós seguirmos esse vento, se nós seguirmos esse curso, se nós deixarmos levar por essa corrente, nós estamos nos colocando numa direção contrária a Deus. Então, nós precisamos realinhar os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, tem uma porção linda, eu quero ler os versículos todos, de 6 a 11, que é belíssimo. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem enquanto Ele está perto. Você conhece esse verso? Na caixinha de promessa era um daqueles que saía sempre. Busque o Senhor, clame, invoque enquanto Ele está perto. Olha só, ele diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Veja bem, o homem mau abandone o quê? Os seus pensamentos, porque o pensamento do ímpio, do homem que não tem Deus, é o pensamento justamente para praticar o mal, para fazer coisas más. Então abandone isso, se arrependa, volte-se ele para o Senhor e Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aqui é um convite ao arrependimento, a mudar a mente. Palavra arrependimento, metanoia, a mudar a mente. Volte-se para Deus, Deus perdoa, Deus estende graça e misericórdia daquele que se volta para Ele. Versículo 8, então, olha só o que Deus diz através do profeta: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que é que Deus está dizendo? Que nós não temos como caminhar nos caminhos de Deus, eles são mais elevados que o nosso. Nós não temos como pensar os pensamentos de Deus, porque eles são mais elevados que o nosso. Mas em Cristo nós podemos trilhar esse caminho e nós recebemos os pensamentos de Deus, a mente de Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos elevados da nossa condição meramente de seres caídos. Nós somos elevados para uma nova posição, para um novo relacionamento, para uma nova condição em Deus. E aí os versículos 10 a 11, ele conclui dizendo assim, sobre a palavra de Deus: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus está falando que a sua palavra é eficaz, que a sua palavra é poderosa, que a sua palavra comunica vida, que a sua palavra produz fruto, e é por isso que nós precisamos reorientar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Se nós quisermos ter um ano frutífero em nossas vidas, nós precisamos reorientar o nosso pensamento com a palavra de Deus, os nossos planos, os nossos caminhos, reorientar a nossa vida, realinhar as nossas velas e a nossa mente com a palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos pensar corretamente sobre Deus, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Tozer tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ou seja, a ideia que nós fazemos de Deus não é uma coisa abstrata qualquer. A ideia que nós fazemos de Deus é aquilo que há de mais importante sobre nós mesmos.
sobre a nossa vida, sobre quem nós somos ou quem nós queremos ser. É importantíssimo então pensarmos corretamente sobre Deus. Durante muitos anos eu tenho lido o Salmo 90 e muitos anos eu tenho pregado o Salmo 90, inclusive no início do ano. Se você está no 242 aqui já há muito tempo, você já me ouviu pregar o Salmo 90 várias vezes. Eu não vou pregar o Salmo 90 porque eu já estou caminhando para o final da minha pregação aqui. Então eu não vou recomeçá-la agora. Mas é interessante como o Salmo 90 nos ajuda exatamente a pensar corretamente sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo em que nós vivemos. Ajuda-nos a ter esse realinhamento, porque nos versículos 1, 2, 4 e 5 do Salmo 90, o que a gente encontra aqui é uma descrição de Deus como Deus eterno, como Deus que é o Deus criador da vida, como Deus que é o Deus soberano, que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os seres humanos. Esse Deus que o salmista diz assim, que ele faz com que os homens retornem ao pó. Esse Deus que arrasta os homens. Esse Deus que está no controle das coisas, inclusive da vida e da morte. No último ano, nos 2 últimos anos, nós tivemos que lidar muito com esse tema da morte. Muita gente morreu, talvez pessoas próximas de nós. Pessoas que nós conhecíamos, algumas pessoas que nós não conhecíamos pessoalmente ou que não eram próximas de nós, mas que nós conhecíamos pelas notícias, ou alguém assim. Eu me lembro de um rabino e filósofo que durante os últimos quase 10 anos da minha vida, eu segui muito, eu acompanhava todas as publicações dele, textos, e muitas vezes ouvia palestras. Ele estava impressionando tremendamente a minha vida, e ele morreu o ano retrasado, na verdade, de 2020, e eu não imaginava que ele estava com câncer, e foi alguma coisa assim que rapidamente ceifou a sua vida. Uma mente brilhante, alguém de uma mente extraordinária, que morreu. E quantas pessoas assim morreram nos últimos 2 anos, morreram de Covid, morreram de outras doenças, e quantas pessoas assim, e vão continuar morrendo. A verdade é essa, a vida é curta. Então o Salmo mostra que Deus é Senhor, que Deus estabeleceu limites, e que a nossa vida é curta comparada à eternidade de Deus. Ele vai dizer mais adiante, nos versículos 3, 5 e 12, que nós somos mortais, que nós somos finitos, que o tempo da nossa vida, ele chega a um fim, né? E que esse tempo de 70 anos, e talvez um pouquinho mais, ele passa como um sopro. Ele é como uma plantinha que no amanhecer você olha para ela, ela está cheia de vida, mas no final do dia ela secou toda e está morrendo. É algo rápido, é algo que passa muito rápido. Isso é verdade, né, gente? Eu fiz 54 anos há algumas semanas e, nossa, passou rápido demais. E daqui para frente, o pessoal disse que a direção é só para baixo, né? Então, é ladeira abaixo, sabe? Despencando, né? É rápido demais. Você tem que se agarrar para não cair de vez, né? Porque é rápido demais. Essa é a realidade da vida, esse é o sentimento que a gente tem. Mas isso é algo que sempre foi assim. E o Salmo está dizendo, Deus é Senhor, Ele vive de eternidade a eternidade, Ele é o nosso refúgio de geração em geração, Ele não muda, Ele é fiel como nós cantamos. A despeito disso, nós somos limitados, finitos, a vida passa rápido, por isso a gente precisa aprender a viver. O versículo que eu sempre cito é o versículo 12, onde diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que o nosso coração alcance a sabedoria. Ensina-nos a viver bem, ensina-nos a olhar para a vida e entender que nós não temos todo o tempo do mundo, que a nossa vida é limitada, que a gente não pode ficar procrastinando, né? Busque o Senhor enquanto você pode achar, o texto de Isaías diz. Não fique esperando que, não, daqui um tempinho eu vou me dedicar a ler as Escrituras, a orar, daqui um tempinho eu vou me dedicar a esse ministério, aquilo. Você não tem todo o tempo do mundo. A vida é curta e ela pode ser abreviada para todos nós, como tem sido para muitas pessoas. Vamos vivê-la de maneira sábia. Vamos investir nas coisas que são importantes, vamos pensar nas coisas do alto, vamos colocar a nossa vida e alinhar as nossas velas para o rumo certo, porque a vida é curta. E terceiro, o Salmo vai dizer nos versículos 13 a 17, finalzinho do Salmo, ele vai nos lembrar que nós
Nós vivemos nesse mundo caído. Ele fala aqui sobre a ira de Deus. Lembra a ira de Deus, que eu já mencionei há pouco? A ira de Deus que se manifesta contra a injustiça. E nós, vivendo debaixo dessa ira de Deus, porque nós vivemos num mundo caído. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Isso foi mencionado várias vezes já aqui hoje. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Deus nos perdoa quando nós nos voltamos para Ele. Deus perdoa os nossos pecados, Deus tem misericórdia de nós. E é por isso que nesses versículos finais, nessa parte final do Salmo, versículos 13 a 17, ele nos mostra que Deus se interessa por nós, que Deus deseja nos abençoar e que Deus deseja orientar as nossas vidas. Ele vai falar aqui sobre a compaixão do Senhor, ele vai falar sobre o amor leal do Senhor. Ele vai falar que no meio da angústia, Deus é capaz de nos fazer sorrir e nos dar alegria, mesmo vivendo nesse mundo caído e vivendo no meio da angústia, os anos que nós sofremos, a aflição que nós tivemos, e ele vai reconhecer que essa aflição, inclusive, foi debaixo de Deus, ou seja, a soberania de Deus. Nada do que acontece em nossas vidas escapa dessa soberania de Deus, e muitas vezes é Deus que nos aflige. Nem todo sofrimento que nós passamos é um ato direto de Deus, mas às vezes é. Às vezes Deus, como um bom pai, nos disciplina, e às vezes essa disciplina de Deus dói um pouquinho. E aí a gente é afligido para que a gente possa voltar para Deus, para que a gente possa buscar a Deus, para que a gente possa reorientar as nossas vidas. E aí no finalzinho do Salmo ele fala sobre a bondade do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa ser bem-sucedido. Então é isso, nós precisamos de um novo mindset, que nós recebemos quando nos tornamos cristãos, mas que precisamos alimentá-lo agora com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, com as Escrituras. Nós precisamos mergulhar na Bíblia, ler a Bíblia, guardar a Bíblia em nosso coração, memorizar as Escrituras, memorizar textos, permitir que a Bíblia molde o nosso pensamento, a nossa visão do mundo, a fim de que, quando a gente olhar, assistir um filme, ler as notícias, ouvir alguma coisa, que a gente possa desenvolver uma mentalidade bíblica, crítica acerca dessas coisas. E que a gente possa olhar para o mundo agora não com os padrões do mundo, não de uma maneira natural, mas agora com um modo de pensar diferente, um modo de pensar de Cristo, um modo de pensar espiritual, orientado por Deus. Então o que nós precisamos? No começo do culto, o Hudson lê um texto que fala sobre amar a Deus. Eu vou concluir dizendo aqui, dando cinco orientações básicas, se você me permitir, para que a gente possa alinhar a nossa mente, ou realinhar a nossa mente e as nossas velas para esse novo ano e para a vida para frente. Primeiro, nós precisamos lembrar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, Jesus disse. Isso é o que há de mais importante na vida. Essa é a oração que eu faço por mim, por minha família, essa oração que eu faço sempre para os meus filhos, para que eles possam aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu sei que se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai estar bem. Não importa o que aconteça na vida, não importa o que aconteça na vida, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai estar no caminho certo. Essa é a coisa mais importante. Ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, leia a Bíblia e ore todos os dias. Parece besteira, né? Parece beabá, parece classe básica de catecúmenos, né? Você entendeu? Do início, da iniciação da fé. Mas não é verdade que muitas vezes a gente deixa de fazer isso, que a gente deixa de ler a Bíblia, que a gente deixa de orar, que a gente deixa de se orientar. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Leia, mesmo que seja uma pequena porção. Sabe, às vezes a gente se empolga, né? Começa a ler a Bíblia e vai lá e lê um livro inteiro e fala, nossa, eu bati o recorde da minha leitura hoje. Mas aí a gente deixa de ler. É melhor às vezes você ler pequenas porções, mas ler pensando e orando sobre aquilo que você leu e fazer isso consistentemente ao longo da vida, todos os dias, porque você vai estar todo o tempo recebendo esse input da palavra de Deus na sua mente. Lembre-se da sua identidade como filho ou filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. É isso quem nós somos. Nós pertencemos a uma nova família. Gente, nós vivemos num mundo que cada vez mais vai tentar nos dividir. Vai nos dividir de maneira, né, por questões étnicas, vai nos dividir por questões ideológicas ou políticas.
A polarização vai ser gigantesca em 2022. E é mais do que nunca nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a uma nova família. Lembra quando as pessoas foram lá a Jesus e falaram: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo vê-lo? Lembra o que Jesus respondeu? Jesus falou assim: a minha mãe e os meus irmãos, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Parece duro isso, não é verdade? Parece que Jesus está sendo ali um ignorante, né? Parece que ele teve ali... Bom, eu não vou falar isso, não, eu vou entrar numa... Mas, sabe, Jesus foi uma pessoa ignorante ali, naquele momento. Parece, né? Parece para a gente. Olha, Jesus foi grosso, o modo como ele respondeu. Mas por baixo disso, o que Jesus estava querendo dizer é que os relacionamentos no reino de Deus, eles acabam se tornando mais importantes para o cristão do que os relacionamentos fora. Porque os relacionamentos do reino de Deus são esses que permanecem. A minha ligação com você, a minha ligação agora é uma ligação mais intensa porque ela é espiritual e é uma ligação que vai durar pela eternidade. Essa é a minha ligação. E é por isso que nós precisamos entender, então, quem nós somos, qual é a nossa identidade. É por isso que nesse reino de Deus não há, Paulo vai falar, não há essa distinção de gênero, não há essa distinção de classe social, não há mais essa distinção de etnia, de gregos e bárbaros, de judeus e gentios. Todas essas coisas caem por terra, porque agora nós estamos ligados em Cristo. Lembre-se da sua identidade. Quarto, ame as pessoas e seja um canal de Deus para abençoar as pessoas. Seja um canal de Deus para abençoar. Tem tanta gente necessitada, tem tanta gente pobre, a pobreza cresceu nos últimos anos, tem tanta gente na rua, tem tanta gente faminta. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido a igreja aqui fazer através da Compassiva. Eu louvo a Deus pelos planos nesse ano de servir mais as crianças aqui do bairro, inclusive, né? Nós temos uns planos muito bons e as coisas estão caminhando para que aquilo que nós imaginávamos quando nós começamos aqui no bairro, quando nós viemos para cá e começamos aqui os trabalhos, e eu lembro que nas nossas limitações a gente começou aquele projeto que depois ficou chamado de Crianças em Ação, mas que era justamente embrionário daquilo que a gente queria fazer no bairro. Bom, o projeto Crianças em Ação cresceu. E agora esse projeto Crianças em Ação vai se tornar um projeto maior aqui na nossa igreja, junto com a Compassiva, para servir ainda mais as crianças aqui do bairro. Isso é maravilhoso. A gente está... isso cresceu, né? Cresceu para algo maior. Durante a pandemia, essa reconfiguração, processo que a própria pandemia causou, não fomos nós, mas a pandemia causou uma reconfiguração, e isso cresceu e será algo novo. E algo que a gente sempre sonhou, na verdade, mas que a gente não conseguia, a gente tentou de várias maneiras e a gente não conseguia fazer, e agora Deus está permitindo com que se torne realidade. Então, lembre-se disso, ame as pessoas e procure meio de abençoá-las. Você pode fazer isso através de várias formas aqui na igreja e de outras maneiras. Busque meio de ser um canal de bênção para as pessoas. E quinto, fale do amor. Fale do amor. E o que é o amor? O amor é a mensagem do Evangelho, gente. Não existe amor maior do que esse. Não existe maior amor do que Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Sabe, a gente às vezes fala tanto sobre a questão do amor através das ações, mas eu vou dizer para você, a gente precisa comunicar o amor, a gente precisa falar do amor para as pessoas, a gente precisa falar do amor de Deus para as pessoas, comunicar que Deus não é contra nós, Deus é por nós em Cristo Jesus. Evidentemente Deus é contra nós por causa do nosso pecado, estamos debaixo da ira, mas em Cristo Deus manifestou-se por nós. E por isso que nós precisamos de Cristo, para que nós possamos ser reconectados com esse Deus, e com seu amor, e com sua bondade. É importantíssimo que a gente fale do amor, que anunciemos a esperança das boas novas. Nós queremos ser, e um dos nossos valores aqui ao longo dos anos foi que nós queremos comunicar o Evangelho através de ações e de palavras. Que não paremos apenas nas ações. Temos sido bons muitas vezes em fazer ações, mas que continuemos com palavras. Fale do amor, fale de Cristo, fale do Evangelho para as pessoas. Se você fizer isso,
Se nós fizermos isso, se eu, você, nós que estamos aqui, que estão acompanhando, se nós fizermos isso, eu tenho certeza de uma coisa: nós teremos um ano melhor pela frente. Nós estaremos trabalhando para um mundo melhor. Nós viveremos vidas mais alinhadas com Deus. O nosso barco estará indo na direção certa, porque nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja, vivendo como Deus quer que vivamos, tendo as nossas vidas orientadas e reorientadas por Deus, pela sua palavra, por sua vontade, e isso é o que mais nós precisamos. Gostaria de orar com você, e nós vamos ter um tempo depois para que nós possamos celebrar a ceia juntos, aqui nesse primeiro culto, primeiro domingo do ano. Mas vamos orar primeiro. Senhor, nós queremos viver assim. Nós reconhecemos que os nossos pensamentos tantas vezes se desviam para o mal, Deus, e às vezes nós nos pegamos, muitas vezes pensando em coisas que não são boas, que não são de acordo com a Tua vontade. Tantas vezes na nossa vida a gente se vê com um pensamento pecaminoso, de ódio, de comparação, muitas vezes invejosa com outras pessoas, de cobiça, ou de desejar coisas que não são nossas, ou que não nos pertencem, ou que não deveriam nos pertencer, porque pertencem a outrem. Oh Deus, quantas vezes nós pensamos coisas ruins, mas nós queremos pensar coisas boas. Nós queremos que a nossa mente esteja realmente refletindo a mente de Cristo, a mente do Espírito. Não a mentalidade da carne, mas o fruto do Espírito, que os nossos pensamentos, que orientam as nossas ações, que determinam o nosso comportamento, a nossa vida, possam ser pensamentos de Cristo, inclinados para o amor, para a alegria, para a longanimidade, o perdão, a paciência, a temperança, a bondade, para todas essas coisas boas que possam frutificar em nossa vida. Então, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos que nós já recebemos como cristãos essa capacidade. O Espírito Santo já vive em nós. Só precisamos permitir que Ele nos guie. Só precisamos alimentar a nossa mente com a Tua palavra, reorientar os nossos pensamentos com a Tua palavra. Precisamos realinhar as nossas velas do nosso barco com a Tua palavra e com as Tuas orientações. Ajude-nos então a fazer tudo o que é necessário para isso. A começar por uma vida disciplinada, de receber do Senhor a Tua palavra, de oração, por uma vida disciplinada de adoração, de comunhão com a nossa família espiritual, por uma vida que reflete realmente aquilo que é o cerne de todo o Evangelho e de toda a Tua palavra. Uma vida que escolhe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que eu te peço, Senhor. Ajude-nos a viver assim, para a glória e honra e louvor do Teu nome, para que nós possamos experimentar vida plena e trazer shalom ao mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém.